Saúdo a todos os irmãos e irmãs com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez juntos examinando as Escrituras. Nós vamos meditar hoje o que nós estamos fazendo neste mundo. Nós já tivemos alguma direção de Deus já a respeito disso, sabemos o que devemos fazer. No entanto, é um assunto recorrente que nós não devemos nos esquecer, para estarmos sempre alertas. Qual o nosso trabalho aqui? Somos soldados de Cristo, o que devemos fazer, como temos que fazer. Então nós vamos ver aqui, no livro de Gênesis, no capítulo 1, os versículos 27 e 28, a palavra de Deus assim nos diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Amém. Nós imaginamos que Adão e Eva, que foram criados adultos, e Deus determinou que se multiplicassem, mandou que se multiplicassem. E essa multiplicação é humana, física. Foram tendo filhos e filhas, e a terra, como o Senhor determinou, tinha que se encher a terra, sujeitai-a. E eles então começaram a ter filhos, mas de uma forma completamente abençoada, santa, pura, imaculada, sem pecado. E todos os filhos nasciam também da mesma forma, e tinham seus pais como exemplo de virtude, de amor, de santidade, e não tinha nada que interferisse no contato do homem para com Deus. Era a igreja perfeita, era a comunidade, o povo santo perfeito, ali no paraíso, um lugar perfeito, feito por Deus, e ali estava o homem e a mulher vivendo de forma perfeita, segundo a vontade de Deus, perfeitamente segundo a vontade de Deus. A partir do momento em que pecaram, desobedeceram a Deus, o homem e sua esposa, quando eles pecaram, perderam a santificação. Assim também todos os que estavam com eles, gerados por eles, que tinham eles como exemplo, não poderiam ficar lá. Todos foram expulsos do paraíso. E aí o que aconteceu? A humanidade começou a se deteriorar espiritualmente, mas ainda existiam aqueles que serviam a Deus e tinham aprendido com seu pai, sua mãe lá no paraíso, e Adão depois ensinando também os outros filhos que deles vinham nascendo, até que Eva teve um filho que disse que havia adquirido do Senhor, que foi Caim. Mas esse filho já foi tido fora do Éden, fora do paraíso. Foi um filho segundo a carne apenas. Caim também, mas Caim seguiu o exemplo de Abel. Abel também foi gerado fora do paraíso, porém seguiu o exemplo do seu pai e sua mãe, e também de muitos outros de seus irmãos que estavam lá servindo e adorando a Deus. Mas Caim, como foi gerado ali fora do paraíso, ele tinha, e como Adão e Eva tinham também, a liberdade, o livre-arbítrio de escolher o seu caminho. Ele escolheu o caminho ruim, e muitos outros assim fizeram, e a humanidade se deteriorou de tal forma que o que aconteceu? Precisou o Senhor interferir e destruir toda a carne sobre a terra, restando somente Noé e sua família. Apenas aquelas 8 almas foram separadas porque eram justas. As demais haviam todas se corrompido. E dali reiniciou então o cumprimento da palavra de Deus. Enchei a terra. Não é encher a terra de gente para fazer qualquer coisa. É encher a terra de gente que tema a Deus e obedeça a Deus. Então o que Deus manda? A lei para ir guiando o povo, e até que vem Cristo. Cristo vem e nos ensina, porque havia a necessidade de que toda a terra fosse cheia
do conhecimento de Deus, da palavra de Deus, do amor de Deus. A lei veio para os judeus, somente para aquele povo ali, os judeus. E os judeus não saíam pregando o evangelho, pregando a lei para converter as pessoas. Não, eles eram um povo, eventualmente até recebiam pessoas de outras nacionalidades, pessoas que não eram nascidas ali em Israel ou de sangue judeu, mas recebiam e tinha toda o ritual a ser seguido para que aquela pessoa entrasse para a comunidade dos filhos de Israel. Mas não abrangia toda a terra. Veio então Jesus, porque tudo isso foi a preparação para a plenitude dos tempos, para que viesse o Filho de Deus. E ele veio e evangelizou a paz com Deus, a paz para todos os homens, para todas as mulheres. Não mais só para Israel, porque Israel rejeitou a vinda do Messias, e por causa disso, ou também por isso, a mensagem foi espalhada para o mundo todo. Veja em Lucas capítulo 24, os versículos 44 ao 49, a palavra de Deus nos diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém, e destas coisas sois vós testemunhas. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O Senhor Jesus está dizendo aqui, tinha que ser pregado o evangelho em todo mundo, para toda criatura. Mas é o que vemos também aqui no Salmo 72, nos versículos 18 e 19, diz: Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Amém, amém. Como é que vai encher a terra da glória de Deus? Somente com pessoas que se convertem, que aceitem a Jesus, que têm Jesus como seu Salvador, como seu Rei, como seu Redentor. Então, aquela palavra dita lá em Gênesis, que Deus disse para Adão e Eva: enchei a terra de servos, de filhos, meus filhos, minha família, enchei a terra. Ela foi interrompida pelo pecado, aquela comunidade, aquela família que se formava, foi interrompida pelo pecado. Depois, durante um tempo, foi crescendo, mas depois novamente houve a decadência do ser humano, e Deus interviu novamente e recomeçou a povoar a terra novamente, até que veio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio e evangelizou a paz, e reiniciou agora com uma nova lei, não só para os judeus, mas para todo mundo: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nós somos salvos hoje, não pela lei, e não somente por fazer coisas boas, fazer o bem, não, por amar a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. E aí, o que nós vamos fazer para cumprir a ordem de Deus que foi dada a Adão, que não foi revogada? Ali em Salmos nós vemos que foi mantida, e veio Jesus, mudou a lei, cumpriu toda a lei, criou uma nova lei, um novo sacerdócio, uma nova aliança, e nos determina, nos envia: cumpram aquela ordem que foi dada lá no início da humanidade. Cumpram para que a terra se encha do conhecimento de Deus, do amor de Deus, da sabedoria de Deus, e formemos uma família. Então nós estamos nessa parte. Hoje compete a nós, a mim, a você, a todos os que ouvem a mensagem de salvação de Jesus Cristo, o Evangelho de Jesus Cristo, que se levantem e levem o Evangelho, a salvação em Jesus para outras pessoas. Não se preocupe em trazer pessoas para a igreja, porque igrejas são pessoas, não são templos humanos, carnais, terrenos, não são. São
pessoas. Lá no templo que Deus permitiu que fosse construído, que antes era o tabernáculo, depois o templo, havia o lugar santo e o lugar santo do santo. Com a morte do Senhor Jesus, o véu foi rasgado. Nós agora, como vamos estar no templo, como vamos chegar no santo dos santos? Onde está esse santo do santo? Está no teu coração, na tua vida, está em você, está em mim. Eu entro no santo do santo a todo momento. Por isso que o Senhor Jesus disse: estou todo o tempo, todos os dias com vocês. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Eu envio o Consolador. E ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Sobre vós envio a promessa de meu Pai. Qual é? O Espírito Santo. Então eu estou aguardando, recebi o Espírito Santo. O Espírito Santo fica onde? No templo. Ele ficava onde? No templo de Salomão. Ficava no pátio? Ficava lá onde estavam as ofertas? No lugar santo? Não, ficava no lugar santíssimo, no santo dos santos. E ali o sacerdote só entrava uma vez por ano, mas nós não. Nós temos liberdade para estar neste lugar, na presença de Deus Todo-Poderoso, a todo instante, todos os dias, em todos os momentos. Basta que nós nos coloquemos na presença de Deus em oração e santificação, invoquemos o seu nome e peçamos perdão pelos nossos pecados e clamemos pela sua misericórdia. E eis ele aí conosco, estamos no santo dos santos. Então, querido irmão, querida irmã, o teu corpo é o lugar santo, é o lugar santíssimo, onde Deus habita. E você tem que levar isso para outras pessoas, até que toda a terra se encha do conhecimento. Somos de Deus, nós não somos desta terra pecaminosa. Esta terra não sobreviverá. Esta terra será transformada. Haverão novos céus e nova terra onde habita a justiça. E nós aguardamos com ansiedade que chegue esse dia. Mas é preciso que façamos filhos. Crescei em conhecimento, em justiça, em amor, em fé e santificação, e multiplicai, criai filhos para Deus, gerai filhos para Deus, filhos e filhas para nosso Senhor Jesus Cristo, para nosso Deus. Geremos pessoas que venham a adorar a Deus assim como nós, em espírito e em verdade, não firmados em sabedoria humana, não firmados em conhecimento humano, não firmados em coisas aparentes, mas naquelas espirituais. E assim nós vamos servindo a Deus, cumprindo a vontade de Deus, sabendo que um dia Eva não dará mais filhos a Adão. Assim como Sara chegou o dia que não tinha mais como dar filhos a Abraão. Mas veio Deus e determinou que ela tivesse um filho. O homem pode gerar filhos até lá na sua idade avançadíssima, mas a mulher não. A mulher ela gera filhos até um determinado momento, depois cessa o costume das mulheres, ela não tem como gerar filhos mais. Assim a igreja também, a igreja tem um tempo certo para gerar filhos, está se encerrando. A mulher, Eva, representa a igreja, Adão representa o noivo, Jesus. Tanto é que Cristo é o último Adão, e nós somos a igreja que está gerando filhos. Ele veio Adão, o último Adão, e interferiu para que a mulher tivesse um pouco mais de filhos. E nós estamos neste tempo prorrogado, vamos dizer, prorrogado, esse tempo que o Senhor está nos concedendo para gerarmos mais filhos para Deus, para que a terra se encha do conhecimento de Deus e de filhos de Deus, porque esta terra deixará de existir. Então aqueles que foram fiéis subirão para o encontro do Senhor nos ares na sua vinda, e assim estaremos para sempre com o Senhor. E aí neste novo céu e nova terra que habita a justiça, habitaremos juntamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa gloriosa! E Ele está te convocando, meu irmão, minha irmã. Levante, vá levar o Evangelho através da tua palavra, através do teu testemunho também, de conversão, de transformação de vida. Para a glória de Deus, por amor a Jesus, por amor a Deus, por obediência à sua santa palavra. Que Deus abençoe a todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia.